Estamos de volta ao programa Questões de Fé. Eu vou continuar a nossa reflexão sobre o dogma da Imaculada. A palavra dogma, que muitas vezes cria dificuldade com as pessoas, é um termo que nem era religioso, é um termo da literatura comum, da literatura civil. Dogma é uma doutrina, um princípio, alguma coisa que cria uma unidade, uma identidade de uma instituição, né? Então, por exemplo, o que eu estou dizendo hoje não tem nada a ver, não estou falando isso para as pessoas que não compartilham a fé católica. Eu estou falando hoje sobre a verdade da Imaculada Conceição de Maria para os católicos, para que eles tenham clareza e consciência a respeito daquilo que creem, daquilo que celebram, das palavras que rezam. Nós rezamos o tempo todo: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nós falamos isso o tempo todo, então nós temos que saber entender, compreender, ter clareza naquilo que nós cremos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós rezamos. Obviamente que isso não tem nada a ver com pessoas que não compartilham a fé católica, porque esta verdade, ela compõe a identidade católica que nós não vamos perder e nem queremos perder. Nós respeitamos profundamente quem não pensa dessa forma e tem todo o direito de fazê-lo, mas nós queremos manter a nossa identidade como tal e dialogar. A identidade e o diálogo. Diálogo significa o quê? Significa uma coisa muito boa. Quando alguém nos pede explicações, quando alguém levanta dificuldades, levanta dúvidas, por exemplo, uma dúvida que pode ser levantada é exatamente esta: Padre Cândido, vamos supor que alguém não seja católico ou mesmo um católico que tenha dificuldade. Com esta verdade proclamada pela sua igreja da Imaculada Conceição, vocês não retiram a radicalidade da redenção em Cristo? Aí a resposta é: não retiramos. E por isso eu vou ler aqui, se eu tropeçar um pouco, porque eu estou lendo o original, não é português, então eu estou traduzindo imediatamente. A fórmula de proclamação do dogma da Imaculada diz assim: o Papa Pio XI, o Papa Pio XI, o magistério é de Pio XI. Pio XII proclamou a Assunção de Maria, que é muito ligada à Imaculada Conceição. As duas verdades são uma mesma e única verdade. Dizem respeito à origem e ao fim, à origem do mundo e à escatologia, ao definitivo do mundo, presente na criatura que é Maria. Declaramos, afirmamos e definimos que foi revelada por Deus e que, por consequência, deve ser aceita com firmeza por todos os fiéis a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria foi preservada imune de toda a mancha da culpa original, no primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em atenção aos méritos de Jesus Cristo, Salvador de todo o gênero humano. Olha, a proclamação, ela é concisa, mas quando a gente tem clareza com relação às coisas, a gente não fica falando bobagem. Então veja bem quanta coisa interessante aqui. Em primeiro lugar, o Papa simplesmente carimba uma doutrina, no caso, é uma fé já existente no povo de Deus. E que o Papa, a partir daquele momento, declara, na verdade não se fala de dogma, Se fala, é uma verdade revelada por Deus. E aqui nós teríamos que parar um pouquinho. Revelada por Deus aonde? Quais são as passagens bíblicas que autorizam a proclamação de uma verdade
que Maria, e depois precisamos entender a outra parte, que Maria foi preservada do pecado original por graça especial de Deus onipotente, em previsão, aqui fala em atenção, em outros lugares a palavra é em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Então vamos agora à primeira parte. Quais são os textos bíblicos que nos falam exatamente autorizam esta verdade que a igreja sempre acreditou, algumas vezes de uma maneira não muito clara, não muito precisa, confusa algumas vezes, e que foi clareada e precisada pelo Papa Pio XI na sua proclamação. Obviamente, o primeiro texto é de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Veja bem, diz o texto bíblico, Lucas diz assim: entrando o anjo onde Maria estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, esta expressão é fantástica, né? Essa expressão diz, em primeiro lugar, o texto, a tradução melhor não é ave, mas é alegra-te. É a alegria messiânica, essa expressão de alegria, alegria messiânica. É a alegria própria de quem colabora intimamente para a vinda do Messias. Por isso, alegra-te. E depois vem a expressão cheia de graça. Nas outras línguas, é plena de graça. Plena é aquela expressão, né? Aquela expressão que corresponde à plenitude. Plena de graça, porque a palavra cheia em português é uma palavra, não é adequada, né? Porque você pega em latim, Ave Maria gratia plena. Você pega em italiano, Ave Maria piena de gratia. Você pega em francês, Je vous salue Marie pleine de grâce. Você pega em inglês, também a mesma coisa. Você pega em grego, Kyrie Maria que caritomene. Sempre a ideia de plenitude. O que é plenitude da graça? Plenitude da graça não é igual esse copo cuja água não está pleno, está cheio, né? Em português, a gente poderia dizer que o copo está cheio de água, mas não está pleno. Pleno é se não coubesse mais um pingo de água, estivesse completo, mas completo, sem nada mais, não tendo nenhum espaço. Isto é o pleno. Pleno. Por isso que em português nós não temos, as palavras não são muito adequadas. Na tradução exata, a interpretação exata de Lucas 1:28 é de que Maria está repleta da graça de Deus. Por isso a alegria messiânica. E repleta significa que não há espaço para o pecado. Nenhum espaço para o pecado. E agora, bom, nós vamos ter agora um VT com a irmã Sara Reis, da Congregação das Irmãs Concepcionistas do Ensino. Fui capelão lá do Colégio das Irmãs Regina Passos, no Gutierrez. A irmã Sara nasceu em Raposos, entrou na congregação há 23 anos, eu a conheci menina ainda. É uma congregação fundada na Espanha por Maria Carmen Salies, em 1892. O testemunho da irmã Sara e da outra irmã concepcionista é para mostrar um pouco os reflexos do que acontece no mundo e na sociedade por causa desta inspiração em Maria, proclamada como Imaculada Conceição. Vamos conferir o testemunho dela. O ano passado, no dia 21 de outubro, o Papa Bento XVI, ele, diante de mais 6 santos, proclamou para toda a igreja
a santidade da nossa fundadora, Carmen Saliers. E para nós foi assim muito importante, porque o milagre dessa confirmação veio do Brasil, né? Hoje a jovem, ela tem 17 anos, se chama Maria Isabel, e confirmou, né, que uma mulher como nós pode se santificar na missão que nós exercemos no dia a dia. Ela falava assim: a concepcionista vai ser santa em sala de aula. Santa Carmen, ela era de uma outra congregação. Quando ela começou aos 18 anos, ela foi irmã adoratriz. Nessa congregação, aos 18 anos, havia um trabalho com as jovens prostitutas. Então, lá aos seus 18 anos, ela já teve a intuição: poxa, se a gente for antes que o mal chegue, né? E aí, ela saiu da congregação e não se consagrou. Foi para as irmãs dominicanas da Anunciata, lá na Espanha, e lá ela lidou com a educação, com a prevenção. Só que lá nessa congregação ela viveu 23 anos. E aquela inquietação, aquela inquietude continuou. E ela teve voltou nessa primeira intuição, né? Concepcionistas, concepção, como Nossa Senhora Imaculada, ela foi, né, prevenida, ela não teve a mancha do pecado. Carmen Saliers pensava: vamos com o bem, vamos com a educação, vamos com tudo, com todos os valores cristãos, para que o mal não chegue, né, às crianças, aos jovens, né? A nossa educação é uma educação preventiva, trabalhando com o jovem, com a criança, para que ela não caia no mal, preservando como Maria Imaculada foi preservada para ter Jesus. Pois é, nós estamos vendo aí uma congregação que foi fundada exatamente inspirada na verdade cristã católica de que Maria foi preservada de toda mancha, de todo pecado, em previsão da sua maternidade divina. Ela, mãe de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que redimiu também a ela, em primeiro lugar. Voltamos daqui a pouquinho para o quarto bloco do Questões de Fé.